Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso programa Tempo de Recomeçar, trazendo a você o Evangelho de hoje, o segundo domingo do tempo comum. É uma esperança cada dia renovada de nos encontrarmos com o Senhor e de sermos tocados por Ele, sermos renovados pelo seu amor, pelo seu Espírito Santo. Como eu disse, é um dia especial, é o dia do Senhor. Se quando na nossa casa temos alguém que aniversaria, ou nós mesmos, costumamos dizer, hoje é o dia de fulano de tal, hoje é o meu dia, porque é o dia do meu aniversário. Imaginem dizer, hoje é o dia do Senhor, o autor da nossa vida, o Senhor de todas as coisas, não é mesmo? Então vamos escutar a palavra de Deus, que está no Evangelho de São João, no capítulo 1, dos versículos de 29 a 34. João 1, 29 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este de quem eu disse: depois de mim virá um homem que me é superior, porque existe antes de mim. Eu não o conhecia, mas se vim batizar em água, é para que ele se torne conhecido em Israel. João havia declarado: vi o Espírito descer do céu em forma de uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar em água disse-me: sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Eu o vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, celebrando o dia do Senhor, o dia por excelência de nos encontrarmos com Deus. Todos os dias é dia de nos encontrarmos com Deus, mas especificamente de uma maneira sobrelevada, nós devemos buscar nos encontrar o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. Então, meu irmão e irmã, este pequeno texto, agora proclamado, está dentro do que nós chamamos de o testemunho de João Batista. Um homem abençoado, filho da prima de Maria, filho da prima Isabel, concebido já na velhice de Isabel e de Zacarias. Então, meu irmão, minha irmã, o último dos profetas do Antigo Testamento, que veio preparar o caminho do Senhor, que trazia em si os traços característicos daquele que era anunciado como o Messias que deveria de vir. Por isso, tantas vezes, ele foi confundido com o próprio Senhor Jesus Cristo, que tinha discípulos e que perguntado, certa vez, pelos seus próprios discípulos, se ele era o Cristo, ele disse que não, ele não era o Cristo. Então perguntaram: então quem és tu? Eu sou a voz que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor. Que foi também questionado: se não és o Cristo, então como podes batizar? E ele disse:
Eu batizo com água, sinal de conversão, mas virá depois de mim aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, do qual eu não sou digno de desatar a correia de sua sandália. Então, irmão, e no Evangelho que nós ouvimos hoje, nos conta que João disse àqueles que caminhavam com ele, ao avistar Jesus que vinha, João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, João Batista apresenta Jesus como o Cordeiro. Aquele que também foi dito no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 7, aquele que foi maltratado, resignou-se, não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador. Ele não abriu a boca para reclamar, para se queixar, para resmungar, né? Parece até meio engraçado, né? João apresentar Jesus como o cordeiro. Por quê? Os cordeiros, eles não ocupam, né? O cordeiro em si não ocupa os primeiros lugares da lista dos animais mais admirados, vamos dizer, né? Nem dos animais mais fortes, nem dos animais espertos ou sagazes, né? Ou até mesmo graciosos. Se fosse, por exemplo, o leão de Judá, né? O rei da selva, o leão, seria majestoso, forte, bravo, né? Corajoso, que vai em busca ali de ter a vitória, de derrubar os seus oponentes. Jesus não, Jesus, ele foi apresentado como o cordeiro, dócil, que sabia a sua missão, que era fazer a vontade do Pai, que era dar a sua vida em sacrifício para a salvação de todos nós, do mundo inteiro. Então, irmão, por que dizer no Cordeiro? Apresentar Jesus como o Cordeiro. Jesus veio para dar a vida, para ser sacrificado. Os sacrifícios, desde lá do princípio, né, da Bíblia, nós ouvimos falar sobre os sacrifícios que eram feitos com sangue de animais e muitas vezes, a maioria das vezes, com sangue de cordeiro. Então aqui Jesus foi apresentado como cordeiro, já que ele seria sacrificado. Por isso João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A missa, ela é um sacrifício, uma renovação do sacrifício de Cristo por todos nós. E quantas vezes na Santa Missa o sacerdote nos apresenta Jesus, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. E nós respondemos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Então, todas as missas, in persona Christi, quer dizer, na pessoa de Cristo, o Padre nos apresenta Jesus, o qual Jesus é o sacerdote, Jesus é o altar e Jesus é a vítima, né? O sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus. São Filipe de Neri, diante do Santíssimo apresentado a ele,
ele dizia: eis aí o meu amor. Porque Jesus deu a vida por amor para salvar cada um de nós. E assim, por isso, Jesus é o Cordeiro de Deus. E se entregou. Muitas vezes a gente até ouve pessoas dizerem que Jesus foi assassinado, Jesus foi matado, mas Jesus, ele se entregou em sacrifício por mim e por você. Então o Evangelho de hoje, os seus finalzinho, né? Versículo 33 e 34, diz assim: que João Batista disse, eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar em água disse-me, sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Jesus é aquele que vem nos batizar com o Espírito Santo. A sua vida traz em nós o Espírito Santo. A Eucaristia traz para nós o Espírito Santo, como diz Santo Efrem, quem come o corpo e o sangue de Cristo, come fogo, o fogo do Espírito Santo, o fogo da vida. Então, cada dia que nós vamos ao encontro do Senhor, nós recebemos o Cordeiro de Deus, que nos salva, que nos cura, que nos liberta, que nos dá o céu. Como disse São João Paulo II, a Igreja vive da Eucaristia. Jesus é esta Eucaristia, o pão vivo aqui na terra que faz-nos experimentar o céu. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Que o Senhor se faça para nós alimento e que diante dele nós nos rendamos ao seu poder, à sua misericórdia, ao seu amor. Fique com Deus, um bom domingo, participe da Santa Missa, compartilhe com outras pessoas esse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria e viva Cristo Rei.